Assim, eu nunca tinha entrado ao vivo, inclusive, numa live. E é sempre muito bom, assim, que bom que a Jana está por aqui, que ela é coordenadora da CDC e sempre nos auxilia em todas essas questões. Obrigada também a Luane por estar conosco, por ter aceitado esse convite, né? A gente fez no ano passado duas lives. E aí a gente queria fazer também esse ano mais duas lives. Então já ocorreu uma e essa seria a quarta. E o interessante é que é justamente no dia 18 de dezembro, né, nesse nosso dia. E a ideia, gente, antes de apresentar a Luane e também ouvi-la, vocês podem checar no YouTube do Corém 4R as lives anteriores, porque aí também vocês vão ter um entendimento do porquê que a gente está discutindo hoje essa questão. Né? Foram 4 temas, e esse tema de hoje seriam, de fato, as novas perspectivas e a força do trabalho coletivo, né? Pensando o sistema COFEM-CORENS. E aí a gente chamou a Luane, também por estar na nossa jurisdição, né, enquanto museóloga, e também participa, né, conselheira do COFEM. E aí, a ideia para a gente conversar, né, Luane, é você se apresentar um pouquinho e você nos dizer um pouquinho sobre o próprio sentido, né, do sistema COFEM-CORENS. O que você acredita que se constrói de fato de forma coletiva, qual que é essa articulação entre os conselhos, entre as pessoas museólogas e a sociedade, e qual a missão também desse, desse trabalho, né, entre COFEM e Corens. Então, eu deixo a palavra para ti, a gente vai conversando, vai batendo um papo, pode se apresentar, e a ideia é isso, assim, que você começasse a falar um pouquinho sobre essa proposta, sobre esse coletivo COFEM Corens. Obrigada, Carla. Boa noite a todos, a todas. Eu agradeço você pelo convite, né? Hoje, nessa data de 18 de dezembro, que a gente comemora o dia da nossa profissão, né? Enquanto profissionais, museólogas, museólogos. Bom, eu estou no Conselho Federal de Museologia desde 2019, entrei como conselheira suplente. Fiquei por 3 anos, salvo engano, como conselheira suplente, depois me candidatei a conselheira efetiva e estou desde então. Faz o 2º ano que eu estou na secretaria do Conselho Federal de Museologia. A primeira gestão ainda era do presidente Marco, agora está com a presidente Rita, né, de Cássia, que é do Rio de Janeiro. E, de fato, é um trabalho coletivo, árduo de certa forma, né, porque a gente tem que conciliar a nossa profissão a esse trabalho que é voluntário, mas de muito aprendizado, assim, é um trabalho de muito aprendizado, como você falou, né, um trabalho coletivo que a gente sempre está dialogando, né, não só nas assembleias, mas, enfim, né, o diálogo é constante. E é extremamente importante, né, saber desse sistema, né, como uma rede, porque tem os conselhos regionais, né, e o Conselho Federal de Museologia, que é a autarquia federal, mas que sempre está, né, que a gente, enquanto conselho, tem que seguir as normas, a legislação nacional, né, sobretudo o que implica diretamente do TCU, e também faz as normas, né, para que a gente possa não só atuar no campo, mas direcionar, né, todo o trabalho do sistema mesmo, como um todo. O que mais que eu gostaria de falar? Eu acho que seria isso, assim, de antemão, né, para falar um pouco do conselho, do sistema, né, porque falar como do sistema COFEM-CORENS. Maravilha. Minha Lore,
fico pensando muito também como que a gente, enquanto sistema, COFEM Corens, a gente vai lidando também com as transformações, tanto na política mesmo cultural, quanto nas práticas museológicas, e que exige aí uma certa atualização, né, e abertura também a novas perspectivas. Então a gente tem cada vez mais o entendimento que, por exemplo, a ação educativa, né, o educativo, ele tem que estar em todo o processo museológico, né, em todos os setores do museu. E eu fico pensando também como que isso se reverbera dentro do sistema COFEN Corens, né, de forma que a gente vá também se transformando, se atualizando, tanto nessas políticas culturais também, como nas nossas práticas museológicas e nossas práticas como conselheiras, né? Então, no meu caso, no da Jana, a gente faz parte, então, do Corem 4R. E a Luane faz parte também desse Conselho Federal, né? Então, que é o COFEN. E aí eu fico pensando muito, o que você acha, o que você pensa dessa atualização? A gente, enquanto um sistema, tem conseguido se atualizar? Você acha que ainda a gente precisa ir atrás de uma abertura maior, digitalizar, de repente, assim, ter uma forma de digitalizar mais as informações, deixar as informações mais fáceis e digitais, ou justamente também porque a gente acaba tendo que aguardar as normativas e fazer conforme as normativas, muitas vezes essas normativas elas são mais engessadas, digamos assim, né? E queria saber um pouquinho de você, assim, o que você acha em termos de atualização? Você acha que ainda falta? Você acha que a gente está no caminho? Como que você percebe, assim, essa perspectiva mesmo? Carla, eu acho que a gente está no caminho. Claro que sempre é bom, né, a gente cada vez se aproximar mais, sobretudo dos nossos colegas, né? Mas eu acho que também tem que ser uma via de mão dupla, sabe? Dos nossos colegas também procurarem, né, tanto no site do próprio Conselho Federal, como no site dos conselhos regionais, tem muitas informações, né? Às vezes eu sinto em conversas, eu sinto falta disso, sabe? Tem como que eu vou dizer, sei lá, uma falta de compreensão do que é um conselho federal, de regulamentação de qualquer profissão, né? Seja ela nossa, como museólogos, ou qualquer outra. Eu vejo algumas cobranças que não são tarefas dos conselhos, né? Que eles não, infelizmente é isso, eles não podem fazer como fosse um sindicato, sabe? Eu acho que falta um pouco de entendimento sobre essas diferenças, né? Nós não temos um sindicato, mas o COFEI também não poderia, não pode, né? O sistema atuar como se fosse. Então, eu acho que falta isso, um pouco de compreensão. Às vezes eu sinto, sobretudo aqui em Goiás, né, um distanciamento muito grande com a universidade, né, com os discentes, né, que estão estudando. Então, eu acho que é isso, mas é uma via de mão dupla, né? Claro que é muito bom a gente se aproximar, fazer, né, desenvolver mais coisas digitais, né? Porque acaba que o mundo hoje virou digital, mas é isso, né? Como trabalho voluntário, também às vezes é complexo a gente atuar em todas essas frentes, né? A gente tem uma força de trabalho, mas somos poucos, né? Pensar que são 9 conselheiros efetivos, né? Quem tem várias comissões para atuar, né? Fora a própria diretoria, que também atua nas outras, em várias comissões. Então, eu acho que é isso, é uma demanda de trabalho grande para poucos conselheiros e, sobretudo, pensar que a gente concilia com o resto da vida, né? Trabalho, vida pessoal, enfim. Acho que falta isso, um pouco de compreensão. Não é?
Ele é uma partezinha só que não é só, né? A gente trabalha bastante, mas realmente, Luana, assim, o conselho, ele é, obviamente, a gente é voluntário, faz parte da nossa vida, do nosso dia a dia, mas não tem só ele, né? E eu fico pensando muito, até queria também que você comentasse um pouco sobre os GTs, né? Os grupos de trabalho que o sistema Contemporâneo faz para discutir pautas. Então, por exemplo, teve um grupo de trabalho que eu gostei bastante de participar, que foi justamente os 40 anos da nossa legislação, e aí por isso a gente está promovendo lives desde o ano passado, encontro presencial. A gente fez no ano passado um encontro no Museu da Imigração. Foi um encontro presencial mesmo, todo mundo que pôde ir foi, a gente conversou, discutiu e também provocou, problematizou algumas questões. A gente sempre fala, né, do futuro, dos desafios, mas enfim, esse encontro presencial também foi muito importante e ele também fez parte de um GT, né, no sentido de o GT mesmo dos 40 anos. Aí eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre esses GTs, né, e de, que de certa forma a gente vai tendo uma rede mais interregional, né? Interinstitucional. Então, acho que bem interessante assim, o trabalho dos GTs e dessas discussões, para além das reuniões mais técnicas, né, tem essas reuniões mais de pautar uma temática por ano, enfim. Queria que você comentasse um pouquinho. É interessante você falar isso, porque, por exemplo, assim, os GTs geralmente são pautas temporárias, né? Acontece para determinada atividade, né? Mas a gente tem todas as outras, as comissões que são permanentes, né? Comissão de Legislação e Normas, enfim, são 9, salvo engano, comissões. E os GTs são super importantes, porque, e daí é isso, né? A gente ainda acumula não só as comissões, mas, né, também esses grupos de trabalho que vêm para resolver, né, ou discutir, chegar numa solução de um tema específico, né? Como você comentou, que foi criado um grupo de trabalho para as atividades dos 40 anos, né, que se estendeu, porque o ano passado, 2024, a gente comemorou a lei, né, 2.787, e agora, esse ano, o decreto, né, que regulamenta a lei, que foi dia 15 de outubro. Então, é isso, a gente está finalizando, né, 2 anos de comemoração, pensando, né, tanto na lei quanto no decreto. E daí, possivelmente, esse grupo se encerra, né? Mas já tem outros criados, outras ações, né? Que estão sendo desenvolvidas paralelamente. Legal. E eu vou aproveitar e fazer a leitura de um comentário da Andressa Thaís Campos. Acho que os conselhos de museologia precisam, sobretudo, exigirem, por exemplo, de órgãos públicos, maior participação da profissão de museólogos nos editais de concurso público. E aí, Luana, eu vou juntar essa pergunta, ou comentário, enfim, com enfim, uma ideia que eu estava pensando, para além da gente exigir também, né? Ter concurso, ter vagas para pessoas museólogas. Eu fico pensando muito nesses termos de cooperação, né? Então, por exemplo, tem instituições museológicas de interior, né? Vamos pensar hipoteticamente, que não necessariamente vai ter ali num primeiro momento forma de, por conta da realidade, né, de ter todo o passo a passo, né, de estar todo ali legal, digamos assim. E aí,
Eu fico pensando, para além também de exigir, da gente atuar como uma certa orientação, né? De como é que faz, como é esse passo a passo. Ah, não tem? A gente notifica. Mas de que forma a gente pode também informar mais, orientar mais, né? Para que seja também uma relação mais, acho que mais integral também, né, de entender a realidade da instituição e não por isso não exigir, mas ao mesmo tempo não só exigir, né? Fazer algum tipo de cooperação, algum tipo de parceria, algum tipo de protocolo mesmo para que isso, para que essa realidade vá sendo modificada, né? E aí eu queria saber o que, que você acha a respeito disso, se faz sentido, ou se não, não é a função do sistema COFEN-CORENS, né, nesse nosso tema, né, nessas novas perspectivas e na força de trabalho colaborativo, exercer esse tipo de relação, assim. O que você pensa, o que você acha? Bom, eu acho que os coreanos estão fazendo isso, né, Carla? Eu acho que você, inclusive, pode falar melhor do que eu. A gente está vendo esse movimento, né, dos conselhos regionais, está dialogando diretamente com os órgãos públicos, tanto na contratação de museólogos, né, ou pautas diretamente na preservação de acervo, isso, né, de orientar, de mas eu acho que a nossa legislação, assim, é isso, né? É um diálogo, mas não. Porque o que os conselhos fazem, né? Que às vezes, inclusive, isso é ruim, porque os conselhos fiscalizam quem atua, né? Nós profissionais, nós que temos o registro, né? Inclusive, assim, só para lembrar que somos museólogos porque temos o registro junto ao conselho, né? Da jurisdição da onde a pessoa reside e trabalha. Então, os conselhos profissionais de regulamentação profissional, eles existem para isso, né? Porque são profissões importantes para a sociedade, né? Então, é isso, é como um médico, um advogado, né? Nós cuidamos do patrimônio, nós exercemos diretamente, né? Atuamos diretamente com o patrimônio, que o patrimônio é nacional, né? E isso é importante a gente saber enquanto o que é que o sistema pode atuar, né? Geralmente é nos fiscalizar, né? Fiscalizar se estamos seguindo eticamente, né? Todo cuidado com o patrimônio cultural museológico. Mas o diálogo com essas instituições é importante, porque a gente sabe, né? Sobretudo é isso que você falou, em lugares pequenos, às vezes tem museu, mas não tem museólogo. Aliás, não precisa ser em cidades menores, lugares pequenos, né? A gente ainda vive uma realidade que são poucos os museus que têm museólogos, né? A gente ainda não tem empregabilidade dessa magnitude. E quando tem, né, começou a surgir algum tempo atrás já os contratos temporários, né? Que é uma forma de temporariamente dar uma demanda, né, diminuir essa fissura que tem no mercado de trabalho por conta da prestação de serviço nos órgãos públicos, mas que é isso. Não para, né? Aqui mesmo em Goiás a gente tem uma realidade que a Secretaria de Cultura abre sempre esses processos seletivos e acaba poucos profissionais participando, sabe? Salário baixo, condições de trabalho ruim, né? Então, acontece muito isso mesmo, assim, da gente ter esses desafios. Mas os diálogos estão acontecendo, sim, com os órgãos, né? Sempre que a gente que está no sistema sempre está acompanhando, está vendo e fazendo toda a movimentação necessária quando são editais, que tem alguma coisa que precisa melhorar, né? Para que esse entendimento de que é museólogo, né, que precisa do registro profissional ser exigido, por exemplo, né? Isso acontece muito frequente. Então, eu acho que acontece.
Carlinha e Sim. Aluane, deixa eu fazer uma interferência, por gentileza. Eu acho importante esse ponto que a Luane comentou a respeito das competências de cada órgão, né? Qual a competência do conselho, qual a competência do sindicato e qual é a obrigação do profissional. Porque às vezes a gente confunde e exige ou cria uma expectativa em cima do conselho que ela não se justifica porque não é uma atribuição do conselho. Então, aí nesse momento que a pessoa aqui, né, a Andressa coloca, né, acho que os conselhos precisam exigirem dos órgãos públicos mais editais, né, de museólogos. Essa não é, por exemplo, uma competência do conselho, isso seria do sindicato. A atribuição do conselho seria, uma vez que haja o concurso, é nós observarmos se os editais dos concursos, né, estão exigindo profissionais museólogos com as atribuições que são devidas à nossa profissão. Ou se eles estão colocando lá para a profissão X, né, atribuições que são da nossa competência, né? Então, a gente tem que tomar um certo cuidado, eu acho, com isso, né? De criar essa expectativa. E aí você falou também das condições de trabalho, o valor de salário, horas trabalhadas, enfim, nada disso faz parte das atribuições do conselho verificar, né? Isso seria de um sindicato. E eu acho até que muitas vezes o conselho tem buscado suprir essa necessidade de um sindicato, mas não é nossa atribuição, e a gente precisa de um sindicato, né? Isso sim seria uma demanda que a gente precisaria se organizar melhor. Sim, e a gente precisa isso, de força e de união, né? Porque quem vai criar um sindicato, quem demanda a criação de um sindicato, somos nós profissionais, né? Eu acho que você falou muito bem, Janaína, porque aí é isso, tem uma certa confusão do que o conselho pode fazer, né, e deve fazer. O conselho, por exemplo, não sei se todo mundo sabe, mas o conselho tem a sugestão de honorários, por exemplo. Mas, assim, pelas conversas também que eu tenho com outros colegas, poucos sabem disso. Não é uma atribuição do conselho, mas como não tem um sindicato que vai discutir, né, quais são os nossos honorários, tem uma tabela sugestiva, né, que o conselho dispõe anualmente no site, né? Agora, em janeiro, vai sair de novo a portaria com valor atualizado, né? Com a calculadora base, acho que do Banco Central, esqueci qual é a calculadora, mas enfim, né? Todo ano o Conselho faz isso. E eu acho que é isso, é a questão da gente se informar, né? E procurar informações e saber quais são as diferenças, né? Porque como nós somos voluntários dentro da atuação no sistema COFEM-CORENS, é importante que a gente participe, né? É isso, que a gente fortaleça tanto o conselho e também a criação do sindicato, né? Para que a gente possa exigir esses espaços na nossa área, né? Porque é isso, a gente às vezes encontra em vários museus, em várias instituições culturais, né? Porque a gente não só atua, não só em museus, né? A gente tem atuação em vários campos, né? Então, eu acho que é importante a gente participar, se fortalecer, para poder, sim, nós exigirmos, né? Não o conselho, não o sistema. E é interessante que, juntando a fala da Janaína e também da Luane, se a gente for levar estritamente o nosso regimento interno, por exemplo, vamos pensar aí no Corém 4R. Tem lá no site, vocês podem acessar, tem lá todas as funções também, de cada comissão, né, da diretoria. Só que é um pouco isso que a Luane falou. Muitas vezes o Corém ele é acionado para orientar, né, para orientar que, olha, tem que ter pessoas museólogas no concurso, para orientar muitas vezes como se cadastra o próprio museu,
num cadastro estadual, por exemplo. Então, assim, a gente recebe essas demandas. O que não é função nossa, mas a gente recebe essas demandas. E aí, a ideia é orientar para que essas pessoas vão para esses caminhos, que nem a Jana comentou também do sindicato, com relação à questão salarial. Se a gente for pegar, a jurisdição do Corém 4R é uma jurisdição enorme. A realidade de São Paulo, por exemplo, é uma realidade diferente de Goiás, que é uma realidade diferente do Acre. E aí, só de pensar essa questão também dos honorários, como é que fica nessa jurisdição tão longa, tão grande? Então, assim, concordo super que a gente tem que sempre informar e retomar para atenção, né, chamar a atenção que, de fato, quais são as nossas... até onde a gente pode ir, né, até o que são nossas contribuições e atribuições e o que não são nossas atribuições. Mas, de certa forma, é isso, a gente tenta ao máximo ajudar em outros sentidos e orientar também nessas outras construções. Que, inclusive, a Denise mandou uma mensagem também aqui no chat. Sinto que a comunicação dos conselhos e o profissional estão um pouco distantes. Bom, não vou falar sobre o sistema COFEN-Corens, né, que a gente também chamou a Luane para nos munir de mais informações, mas pelo menos no Corém 4R, eu percebo também que em outras jurisdições a gente está tentando melhorar essa comunicação, né? Mas é também um pouco do que a Luane falou, acho que tem que vir de todos os lados. Então, o conselho melhora a comunicação, mas vocês também podem chamar a gente para conversar, podem chamar a atenção também, eventualmente, para alguma questão que não ficou muito nítida em termos de comunicação, mas acho que é isso, assim, é tentar trabalhar mesmo colaborativamente, né? E como a gente já mencionou, a gente sempre menciona, somos todas pessoas voluntárias, né, nesse sistema COFEN-Corens. Então, por exemplo, para quem que está aqui na live, que nunca participou, venha participar também, né? Ou, por exemplo, tem pessoas que já participaram, que mais para frente podem retornar ao conselho. Então, acho que é legal também ter essa troca de dentro e fora. Enfim, vou passar agora a palavra para a Luane. Jana também, fique muito à vontade aí para fazer intervenções, perguntas, provocações. E vamos ouvir agora o que a Luane pensa disso. Eu acho que você tem toda a razão, Carla. É isso, né? Um trabalho voluntário. Eu acho, claro, tem uma demanda, né? Muito grande, sobretudo na comunicação, né? Eu acho que eu estava pensando, inclusive, enquanto a gente está aqui conversando, que às vezes os conselhos comunicam pouco algumas pequenas vitórias que a gente tem, sabe? É isso, numa intervenção, num edital, num certame, né? Por exemplo, assim, a gente comunica isso às vezes entre nós, mas não coloca isso, né? Para os nossos colegas, não divulga. Mas é isso, são tantas demandas de trabalho, né, tantas frentes de trabalho, que eu acho que a gente sempre vai pecar de alguma maneira, né? Mas eu acho que sei lá, dos últimos 3 anos para cá, eu diria, eu acho que são pequenas vitórias mesmo, sabe? Que o sistema está tendo, está sendo ouvido, né? Geralmente é isso, a maioria dos editais que a gente acompanha, lê e que pede, né, alguma alteração, essas alterações são feitas, né, são respeitadas. Eu acho que tem melhorado bastante, assim. Agora, a comunicação, eu fico pensando, né? A gente tem que ter uma empresa de comunicação e divulgação, né? Para poder funcionar mesmo, estreitar, né? Essa comunicação com os nossos colegas. Mas, ao mesmo tempo, é isso. Nós somos um conselho pequeno, né? Ainda tem uma inadimplência bastante alta, para poucos, né? Porque a gente, é isso, um número pequeno de museólogos
e uma demanda muito grande de trabalho, né? E tem essas as despesas, né? Manter, porque é isso, né? Tem que o tempo todo prestar conta, né? Seguir o que o TCU normatiza. Então, eu acho que é isso, assim, eu acho que a gente faz um trabalho, enquanto voluntário, um trabalho muito grande, sabe? E a gente se doa muito, é isso, né? Agora, nesse sábado, a gente tem 2 assembleias, né? Você teve essa semana a assembleia do próprio Corém, eu mesma não pude participar da reunião de trabalho à noite, né? Então, é isso, são demandas grandes de trabalho, né? E é importante que nós, né, enquanto museólogos, estejamos nos conselhos, né? Para poder entender como que é, para poder estar junto na tomada de decisões, né? Porque a gente não está pensando eu, a Luane, museóloga, na minha realidade aqui em Goiás, né? Quem dera, é como você falou, o Corém 4R tem uma jurisdição, né, regional enorme, que são realidades completamente diferentes, né? Você está em São Paulo, eu estou em Goiás, né? Não, São Paulo tem muitos museus, tem outra realidade completamente diferente da nossa, mas com certeza também deve ter colegas nossos que não estão empregados, né? Claro que num número bem menor do que aqui em Goiás, por exemplo, né? Do que vai acontecer em Mato Grosso, Tocantins, por exemplo, né? Próprio Acre que você citou. De trazer um quadro aqui de informações, porque eu acho que às vezes a gente fala sem ter, assim, o dado concreto, né? Então, nós, nesse último ano, agora que está se encerrando, na verdade, 2025, nós fizemos uma atualização dos nossos registrados. Nós temos atualmente 332 profissionais ativos. E aí, uma das questões que nós fizemos nesse recadastramento era sobre a situação profissional. E o que nós encontramos? 50% dos nossos profissionais registrados estão atuando integralmente como museólogos. E temos depois 16% com atuação parcial. Então, só aí nós temos já 66% dos profissionais atuando, ou de forma integral ou parcialmente. 23% optaram por trabalhar em outra área, né, que é uma opção, às vezes ela tem uma outra formação, alguns são arquitetos de graduação ou historiadores também, e aí se voltaram para outras áreas. Então, nós temos 23% em outras áreas, e 11% estão desempregados. Então, assim, claro que 11% é um número considerável, né? Nós gostaríamos que todos estivessem atuando e que ainda houvessem vagas excedentes para os próximos que virão, né? Mas a gente percebe que gradativamente o profissional ele está conseguindo se inserir. E também tem a possibilidade, hoje em dia, de você trabalhar a partir das verbas, dos editais, fazer projetos, para fazer o plano museológico dos museus, principalmente de interior, e aí você ter a sua atuação como pessoa jurídica, né? Vou juntar também esse comentário da Jana, tá, Luane? Já passar para ti. Pensando aí nessas diversas realidades, e obviamente também a gente tem uma quantidade diferente, por exemplo, de pessoas museólogas em São Paulo, né? Pessoas museólogas no Acre, pessoas museólogas, por exemplo, no Tocantins, Rondônia. Pensando nisso, Ana mencionou, e também pensando nessas realidades diferentes, a gente, no Corém 4R, fez uma campanha também, né? Inclusive a Janaína assim, fez uma força-tarefa para entrar em contato com pessoas dessas outras regiões para essas pessoas serem delegadas regionais. Então, facilitar também esse contato nessas outras regiões que a gente está muito distante, porque a sede do Corém 4R é em São Paulo. Então, a realidade está muito distante. E aí, até então,
até 2025, a gente só tinha 2 estados que tinham pessoas delegadas. Agora, a gente está em todos, né? Com esse esforço, aí qualquer coisa a Janaína até me corrige se eu estiver errado, mas com esse esforço de entrar em contato com as pessoas e com os registrados desses estados, e agora a gente tem delegados, né? Delegados regionais. E eu acho que isso também é um avanço, que a Luane mencionou, a gente divulga poucos avanços, né? Eu acho que até uma questão, assim, para a gente poder pensar no futuro e desses desafios, né? Dentro desses desafios, eu acho também que então, divulgar mais as conquistas, as pequenas conquistas, né? Pequenas, grandes conquistas, né? Então, essa atualização cadastral é uma conquista. Esses números que a Jana apresentou, também, de certa forma, a gente fica um pouco mais feliz, né? E a questão dos delegados e delegadas regionais. Isso também é uma conquista. São pequenas, mas pequenas grandes. E aí eu passo para ti, assim, para comentar também um pouquinho mais. Eu acho que os delegados são super importantes, né, Carla? E muito feliz de saber. Eu acho que eu não tinha essa notícia de que o Corém 4R tem delegados em todos os estados, né, onde atua judicialmente. Eu acho que é isso, né? Participar mais, né? Porque é isso, os delegados não estão diretamente como conselheiros efetivos, né? Nos conselhos regionais, mas estão atuando, né? Em seus estados. Então, eu acho que isso é muito importante, né? A gente fazer, né? Esse trabalho mesmo como voluntário, né? Porque eu acho que é isso, a gente acaba se conhecendo, acaba conhecendo mais da nossa profissão, né? Dos campos de atuação e conhecimento, né? Eu acho que isso é muito importante. E eu fiquei pensando também, né, a Luane e Jana, essa nossa última eleição, a gente teve nesse período eleitoral, a gente teve um número muito grande de votantes, porque justamente a cédula ficou online, né, digital, enfim. Então não ficou aquela coisa de você imprimir a folha, assinar a próprio punho, depois escanear, mandar por e-mail. Então, assim, novamente, né, a gente teve a Assembleia Geral Ordinária na terça-feira à noite dessa semana, no dia 16, às 19 horas, e assim, a gente comunicou esses números e assim, acho que foi, talvez, os conselheiros que estiveram antes possam nos dizer com total certeza, mas eu acho que foi a primeira vez que a gente teve quase 100% das pessoas registradas votantes. E isso também é uma conquista, né? E é uma conquista também, algo simples, digital, é simples, é mais acessível e, de certa forma, é a gente também modificando um pouco mais, né, tentando atualizar um pouquinho mais os processos burocráticos, de forma a não engessar mesmo, né? Enfim, aí queria que você comentasse um pouquinho sobre essa perspectiva, até, Janas, também, se você quiser comentar, que a gente tem uma vontade muito grande de que todo o processo eleitoral do sistema, né, COFEN-COREM, bem como todos os documentos a serem emitidos online, enfim, seria um sonho, de verdade, ter todo o sistema COFEN-COREM de forma mais digital e de forma mais acessível para emissão de documentos, não ficar imprimindo, assinando, escaneando, enfim, queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Vou juntar também esse comentário da Jana, tá, Luane? Já passar para ti. Pensando aí nessas diversas realidades, e obviamente também a gente tem uma quantidade diferente, por exemplo, de pessoas museólogas em São Paulo, né? Pessoas museólogas no Acre, pessoas museólogas, por exemplo, no Tocantins, Rondônia. Pensando nisso, Ana mencionou, e também pensando nessas realidades diferentes, a gente, no Corém 4R,
fez uma campanha também, né? Inclusive a Janaína assim, fez uma força-tarefa para entrar em contato com pessoas dessas outras regiões para essas pessoas serem delegadas regionais. Então, facilitar também esse contato nessas outras regiões que a gente está muito distante, porque a sede do Corém 4R é em São Paulo. Então, a realidade está muito distante. E aí, até então, até 2025, a gente só tinha 2 estados que tinham pessoas delegadas. Agora, a gente está em todos. Né? Com esse esforço, aí qualquer coisa a Janaína até me corrige se eu estiver errado, mas com esse esforço de entrar em contato com as pessoas e com os registrados desses estados, e agora a gente tem delegados, né? Delegados regionais. E eu acho que isso também é um avanço, que a Luane mencionou, a gente divulga poucos avanços, né? Eu acho que até uma questão, assim, para a gente poder pensar no futuro e desses desafios, né? Dentro desses desafios, eu acho também que então, divulgar mais as conquistas, as pequenas conquistas, né? Pequenas, grandes conquistas, né? Então, essa atualização cadastral é uma conquista. Esses números que a Jana apresentou, também, de certa forma, a gente fica um pouco mais feliz, né? E a questão dos delegados e delegadas regionais. Isso também é uma conquista. São pequenas, mas pequenas grandes. E aí eu passo para ti, assim, para comentar também um pouquinho mais. Eu acho que os delegados são super importantes, né, Carla? E muito feliz de saber. Eu acho que eu não tinha essa notícia de que o Corém 4R tem delegados em todos os estados, né, onde atua judicialmente. Eu acho que é isso, né? Participar mais, né? Porque é isso, os delegados não estão diretamente como conselheiros efetivos, né? Nos conselhos regionais, mas estão atuando, né? Em seus estados. Então, eu acho que isso é muito importante, né? A gente fazer, né? Esse trabalho mesmo como voluntário, né? Porque eu acho que é isso, a gente acaba se conhecendo, acaba conhecendo mais da nossa profissão, né? Dos campos de atuação e conhecimento, né? Eu acho que isso é muito importante. E eu fiquei pensando também, né, a Luane e Jana, essa nossa última eleição, a gente teve nesse período eleitoral, a gente teve um número muito grande de votantes, porque justamente a cédula ficou online, né, digital, enfim, então não ficou aquela coisa de você imprimir a folha, assinar a próprio punho, depois escanear, mandar por e-mail. Então, assim, novamente, né, a gente teve a Assembleia Geral Ordinária na terça-feira à noite dessa semana, no dia 16, às 19 horas, e assim, a gente comunicou esses números e assim, acho que foi talvez os conselheiros que estiveram antes possam nos dizer com total certeza, mas eu acho que foi a primeira vez que a gente teve quase 100% das pessoas registradas votantes. E isso também é uma conquista, né? E é uma conquista também, algo simples, digital, é simples, é mais acessível e, de certa forma, é a gente também modificando um pouco mais, né, tentando atualizar um pouquinho mais os processos burocráticos, de forma a não engessar mesmo, né? Enfim, aí queria que você comentasse um pouquinho sobre essa perspectiva, até, Janas, também, se você quiser comentar, que a gente tem uma vontade muito grande de que todo o processo eleitoral do sistema, né, COFEN-COREM, bem como todos os documentos a serem emitidos online, enfim, seria um sonho, de verdade, ter todo o sistema COFEN-COREM de forma mais digital e de forma mais acessível para emissão de documentos, não ficar imprimindo, assinando, escaneando, enfim, queria que você comentasse um pouquinho sobre isso.
Eu acho importante isso que a Carla pontuou, né, dessa participação dos museólogos na eleição, porque isso mostra o interesse que eles estão pela gestão, eles estão acompanhando aquilo que nós estamos fazendo e estão interessados em participar das eleições. Inclusive, nós trabalhamos esse ano nessa atualização dos cadastros, procurando cada profissional para encontrar onde que eles estão, em que museu estão alocados, e eu acho que isso é um dado importante, porque a gente cruza o museólogo com o museu e encontra onde ele se encontra atuando, até para a gente perceber quais são os museus que estão sem museólogo, né, e aí a partir disso tentar uma tratativa de diálogo, de por que estão sem, se há uma perspectiva de contratar, oferecer museólogos que estão ali naquela região, que podem, porventura, fazer um projeto, um contrato, que eles podem procurar esses profissionais. Então, acho assim que quanto maior diálogo houver entre o conselho e o profissional, e toda vez que o conselho procura o profissional, às vezes a gente manda e-mail, manda WhatsApp, agora a gente criou uma comunidade também no WhatsApp para mandar essas informações, a gente está no Instagram, está no Facebook, então é importante que o museólogo forneça essas informações para nós, né, que ele nos diga, olha, estou trabalhando aqui, né, mudei de lugar, fui para outro lugar, que ele informe para a gente aonde ele está, porque agora nós queremos justamente isso, né, perceber quais são os museus que não tem profissional, né? E por quê? O que está faltando, né? O que eles precisam, se eles precisam da nossa ajuda, se eles precisam de orientação para poder resolver essa situação. Hoje nós recebemos uma correspondência de uma cidade aqui do interior de São Paulo, que nos informou que eles abriram concurso para museólogo e que os 2 profissionais acabaram assumindo e saindo, né? Então, tentar entender por quê, o que aconteceu que fez com que o profissional assumisse e acabou saindo. Foram as condições de trabalho que não foram interessantes, foi o salário que de repente não foi suficiente. Então, tentarmos um diálogo para resolver esses problemas. Eu acho que quanto mais nós tivermos essa proximidade com os nossos registrados e houver essa confiança do registrado em trazer as informações para nós, olha, aqui na nossa região está acontecendo assim, assado, né? A gente vai entender melhor o que está acontecendo e ter como propor soluções, alternativas, palestras, um diálogo. Nós enviamos também agora, no final do ano, uma correspondência, né, circular para todos os órgãos estaduais de cultura e para as OS da nossa jurisdição, informando da legislação, né? Porque a gente sabe que muitas vezes, mesmo dentro do próprio órgão de cultura, a pessoa que está lá na gestão não tem esse conhecimento. Pode parecer incrível, mas não tem, né? E a gente está aqui para levar essa informação. Olha, é preciso ter esse profissional no seu quadro, né? Então, assim, são iniciativas que nós estamos buscando e buscando cada vez mais, né? E queremos dar continuidade a esse processo de diálogo com o profissional museólogo, com os museus, né? Com os órgãos de cultura, buscando fazer aí essa mediação e esse entendimento. Eu acho que é isso. Eu acho que o Conselho... O 4R tem desenvolvido um bom trabalho, né? Vocês estão de parabéns. Porque todas as vezes, né, assim, a gente sempre volta e meia está recebendo e-mail, né, com alguma oportunidade de trabalho, que tem uma demanda externa, né, que vocês recebem e vocês nos encaminham. A criação desse grupo no WhatsApp, eu acho que foi super importante e sério, né? Porque assim, eu fui ver, eu falei, gente, eu no final de semana passado aí, eu abri e fui ver quem que tá, né, nesse grupo do WhatsApp. Daí eu fui ver, nossa, é privacidade total. Não tem como ver, nem sabia que tem um grupo de WhatsApp que podia ter essa privacidade, né? A gente não tem o número das outras pessoas, porque geralmente os grupos de WhatsApp que a gente tá,
tá tudo escancarado, né? Então, foi um trabalho, é um trabalho que vocês têm desenvolvido, né? A questão de chegar, né? Eu acho que a gente está até demorando um pouco nisso, né, Carla, que você falou mais cedo, de deixar tudo digital, né? Eu acho que é isso. Por ser um sistema ainda pequeno, a gente não dispõe recursos para tudo isso, né? Mas tem melhorado, eu acho que assim, gigantescamente, né? Cada conselho regional que está atuando diretamente, né, com seus registrados tem melhorado muito, assim, né, na tentativa de facilitar todo esse trâmite burocrático que somos, né, que temos que fazer. Então, eu acho que tem melhorado bastante. E indo de encontro com essa questão de digitalizar, enfim, de dar mais acesso, né? A gente tem agora essa comunidade no WhatsApp. Eu fiquei pensando muito, porque assim, a gente está aqui no 4R iniciando uma digitalização de todo o acervo físico, porque até então a gente tinha um acervo físico. Desde o início do conselho, em 2 lugares físicos, né? E agora, assim, a gente está propondo essa digitalização para justamente poder subir para o site, na aba de transparência, para ter as informações mais nítidas lá. Mas acho que também é um desafio, dentro do sistema COFEM-POREM, disponibilizar toda essa documentação. E quais documentações? Por quê? Porque como a gente também tem sempre a mudança de mandatos, é sempre importante iniciar um trabalho e finalizar, né? E obviamente, assim, dentro desse processo de início de mandato, finalização de mandato, aí outra gestão vem, depois outra gestão vai, eu acho que também é um ganho, de uma certa forma, porque é importante sempre movimentar, mas ao mesmo tempo, se a gente perde o que a gente começou, é uma perda mesmo, né? Então, assim, o que eu quero dizer é, eu acho que ainda é um desafio muito grande dentro do sistema COFEM-PORENS da gente digitalizar toda a nossa documentação e conseguir, de fato, dispor no site, nos nossos sites, né, de cada jurisdição, as informações necessárias também para as pessoas museólogas tirarem as dúvidas por lá, conseguirem acessar os documentos. Então, enfim, essa questão da transparência também é uma vontade nossa, mas que a gente sabe que existe aí todo um desafio, porque, por exemplo, eu e a Jana, a gente está agora nessa gestão, junto com a Marisa, junto com a Andréia, enfim, junto com 9 mulheres, né? E a gente, poxa, temos que digitalizar, a gente precisa digitalizar, a gente precisa deixar mais acessível, a gente precisa colocar na aba de transparência. Então, tem sido uma preocupação nossa, também uma preocupação de gestões anteriores, e justamente por ser um conselho pequeno, a verba que a gente tem para fazer tudo não dá, né? Então, a gente tem que filtrar. Mas eu ainda acho, gente, não sei o que vocês acham, que ainda é um desafio, né? A gente está começando, está iniciando essa digitalização, a gente espera finalizar e poder deixar ali o site mais redondinho. Queria que vocês comentassem um pouquinho também. Eu fico pensando que é um trabalho gigantesco, né, Carla? Pensar que imagina, quantos anos de atuação claro, não é só digitalizar, né? Vai ter que fazer todo um banco e selecionar o tipo de informação, né? Porque a gente tem a legislação, né? Sobretudo a lei de proteção, a Lei Geral de Proteção de Dados, é um trabalho imenso, né? E daí eu acho que diante do dia a dia, né? Todo dia a gente tem que elencar as prioridades, fora todas aquelas outras demandas que surgem e você tem que ali, né, na hora, dar uma resposta, tentar resolver aquilo. Mas eu fico pensando assim, é um trabalho enorme e parabéns para vocês. Então, a gente observa, né,
a dimensão desse trabalho realmente, para um trabalho que é voluntário, dentro da nossa jurisdição, nós temos aproximadamente 638 museus, né, cadastrados, para entrar em contato, para dialogar, para buscar aí alternativas dentro desses espaços museológicos, sendo que desses museus, né, desses 638, em torno de uns 80 museus estão fechados hoje, né, não estão com as suas atividades acontecendo, 230 têm as suas atividades de forma limitada, bastante restrita, às vezes com 1, 2 profissionais cedidos de outras áreas, e uns 314 museus que estão realmente funcionando de uma maneira mais ativa, mais completa. Então, assim, as próprias instituições estão com bastante dificuldade, né, de atuar e de conseguir se manter e de oferecer atividades. Então, a gente percebe aqui que metade, né, 50% dos nossos museus estão passando, né, por um momento difícil, se é que não é uma coisa que já vem desde o início, né? Porque às vezes o museu já abre em situação difícil e assim permanece por muito tempo, né? Por toda a sua trajetória. Então, é todo um conjunto, né? Uma conjuntura de circunstâncias. Nós estamos aí com um novo plano nacional de museus, né? Que está abrindo espaço para os pontos de cultura, para os centros comunitários, e aí surge uma nova discussão, né, que eu e a Carla já fizemos, e aí o ponto de cultura, o centro comunitário, se ele está sendo abarcado pela política nacional de museus, ele demanda um profissional museólogo, ou ele pode funcionar sem um profissional museólogo, né? Então, são questões que vão surgindo dentro dessa política, dentro dessa abertura para outras instituições fazerem o papel do museu, né? Agirem como museus, fazerem atividades que antes, até então, eram restritas da instituição museu. Hoje, elas são possíveis para outras instituições. E aí, né, vai demandar profissional dentro desse espaço também? Então, são questões que a gente ainda está discutindo e pensando em tudo isso, né? Eu acho que a nossa profissão, ela cabe em vários locais, né, em várias instituições culturais, né? Às vezes aqui em Goiás mesmo tem uma discussão, tem uma separação, inclusive, na esfera estadual, que as instituições culturais de exposições temporárias, por exemplo, não está vinculada na mesma unidade que os museus. São separadas. Eu, particularmente, tenho um pouco de dificuldade de entender. E, inclusive, a maioria delas tem acervo, né? Trabalham diretamente com exposições artísticas, né? Exposições de artes visuais, tem acervo e não tem museu. Aliás, na nossa realidade aqui, infelizmente, nos próprios museus não tem museólogos, né? Então, acho que é isso, falta um entendimento. Mas eu acho que também a gente tem uma questão que é nacional, uma política cultural que vem sido desenvolvida, tanto nos municípios e, sobretudo, nos estados, que as secretarias, elas... Não sei se tem um dado que comprove isso, mas elas estão muito mais interessadas a realizar eventos. Isso é muito geral, assim, sabe? Muitas secretarias, tanto estaduais como municipais, né, realizam eventos. Seja festivais de música, festivais de teatro, e aqui eu acho que não é diferente dessa realidade, que de certa forma eu acho que, porque esses eventos geralmente é num espaço público, a sensação de aglomeração, né, é maior. Então,
entendo que possivelmente deve ser compreendido como uma possibilidade. Ah, legal, está fazendo coisas, então vai ganhar meu voto, sabe? Uma coisa nesse sentido. Mas isso não é só aqui em Goiás, eu acho que isso está distribuído em várias secretarias, né? Está tendo uma discussão, inclusive, muito interessante no âmbito nacional, por conta dessas manifestações, né, de alguns deputados ou senadores falando do uso de recursos da Lei Rouanet para essas manifestações, enquanto, né, a gente tem dados, os dados aí são públicos, né, que quem mais ganha com Lei Rouanet são os músicos sertanejos, né? Então, eu acho que tem uma coisa, sabe, nesse sentido mesmo é isso, valorizar o que é evento público, aberto, em detrimento dos museus, né? E a gente sabe também que para um museu funcionar bem, né, adequadamente, desenvolver toda a cadeia operatória museológica, porque eu acho que também tem uma falta de desentendimento, né? Uma falta de compreensão mesmo do quão complexo é manter um museu, né? Os trabalhos são muito detalhados, é complexo da gente pensar que a gente tem que fazer pesquisa, tem que salvaguardar o acervo, tem que documentar, tem que fazer as ações, né? Educativas, educação museal para o público. Então, assim, as exposições, né? Mas a manutenção, a preservação, a salvaguarda de um acervo, se a gente for pensar, né, ela é um trabalho grande por si só e que requer, né, não só profissionais, mas recursos para isso, né, espaços adequados para isso, né. Às vezes as pessoas não entendem o que é uma reserva técnica, né, que a gente museólogos acha assim, está acostumado com isso, entende o que é isso, mas infelizmente não é a realidade que a gente tem por aí, né? As pessoas querem, acham importante a questão da memória, né, que o objeto por si traz, né? Mas o objeto, ele requer muitas informações, né, para ser extrovertido ao público. Então, eu acho que são desafios mesmo que a gente, né, que os órgãos públicos têm que enfrentar, isso, né, a mudança nesses, geralmente, cargos de confiança, né, as pessoas, enfim, né, tem uma equipe técnica ainda pequena, porque a maioria, né, sobretudo em municípios, são cargos de confiança, no estado também mas que tem uma falta de compreensão mesmo do quão grande é o trabalho dentro de um museu, né? Da gente pensar na cadeia operatória como um todo. E pensando um pouco também, que vocês acabaram de falar, né? Por exemplo, esses pontos de memória, centros culturais, centros de memória, fico pensando também em museus indígenas, são questões que a gente tem discutido no âmbito da museologia mesmo, porque foge um tanto dessa normatização, né, desse sistema todo. Então, acho que são questões que a gente ainda tem que estudar bastante, dialogar bastante, né, conversar com esses espaços, porque, por exemplo, eu já fui em espaços de base comunitária, né, e de memória comunitária, o pessoal já me falou, cara, mas a gente não quer ser um museu, e a gente tem esse direito. Então, assim, também é interessante a gente entender em termos de desafio mesmo para nossa área, né, para a museologia, e enquanto profissionais de museologia, né, pessoas museólogas, como a gente também vai entendendo essas perspectivas outras, né, essas outras formas de se fazer ações museológicas, por exemplo, não necessariamente estando aí dentro de todas esses conformes. Até porque eu fico pensando,
tem tanto museu aí normativo, grande, convencional, que não tem pessoa museóloga, não tem plano museológico, e aí, de repente, a gente vai exigir de um ponto de cultura tudo isso. Então, acho que não são ainda os mesmos. São dois. Eu imagino que assim, são duas medidas, né? Não dá para a gente exigir a mesma coisa, até porque são lógicas também diferentes. Porém, por um outro lado, não significa que esses pontos de memória, esses pontos de cultura, né, esses pontos de base comunitária, não possam utilizar, obviamente, da palavra museu enquanto ferramenta, né, para adentrar também outros espaços, ou que não possam ter pessoas museólogas também trabalhando ali no dia a dia, ou tem colegas assim que junto com o seu bairro, com a sua comunidade, abriu um museu, um centro de memória e está começando a fazer museologia, para também utilizar das ferramentas da museologia para melhorar cada vez mais alguns processos, procedimentos, fluxos. Então, acho que assim, né, é uma questão ainda para a gente ainda tem que estudar muito, conversar muito, dialogar muito, ouvir mais, mas eu acho que não é a mesma medida. E, em contrapartida, eu acho interessante quando esses espaços utilizam a palavra museu, ou a gente vê também que muitos não, alguns centros de memória, espaços de memória já estão se propondo a fazer plano museológico, né, a galera já está estudando museologia, então eu acho interessante essa galera se apropriar, assim, da museologia e pensar, né, que é um desafio enorme a gente entender esses processos museológicos e, ao mesmo tempo, exigir, provocar esses grandes museus que não tem plano museológico, que não tem museólogo, ou às vezes tem um plano museológico copia e cola, só por protocolo. Então, gente, é um desafio enorme. Eu quero fazer só um comentário agora, né? E eu acho que a gente já pode encerrar com isso, porque é uma reflexão que vai ficar aberta para a gente pensar e discutir em outros momentos, né? A gente continuar conversando. Mas eu gostaria, assim, que a gente lembrasse que agora, no final do ano de 2025, nós tivemos aí duas políticas, né? E uma política e um plano bastante interessantes, né, importantes dentro da esfera federal. O primeiro deles é o Plano Nacional de Cultura, que é para os próximos 10 anos, e dentro desse novo plano, a palavra museu e museólogo não é mencionada, né? Então, assim, não há dentro do plano essa nomenclatura, né? Uma previsão aí para alguma política, alguma ação para os museus ou para o profissional museólogo. E também, agora a gente teve, né, há poucos dias atrás, no dia 3 de dezembro de 2025, a aprovação da Política Nacional de Educação Museal. E também, em toda a política, em seus vários artigos, não há a menção ao profissional museólogo. Né? Fala que em profissionais, mas itinerários profissionais, formação profissional, mas não menciona o profissional museólogo. Então, ao mesmo tempo que eu acho muito interessante a gente se abrir para novas possibilidades de equipamentos culturais, né? Talvez isso signifique que as pessoas não estejam mais tão interessadas em museus, ou acham o museu uma coisa ultrapassada, vamos abrir, né, às vezes, esses modismos, vamos abrir um outro modelo de instituição que é mais flexível, que permite, né, a gente dialogar com outras coisas. É interessante, né, mas quais os limites disso? E talvez isso vai abrindo, né, de certa forma, para essas possibilidades de não ter um profissional regulamentado, né? A gente vê, se por um lado a gente está indo no caminho da regulamentação de diversas profissões, né? Eu também atuo como arte terapeuta
e também tenho a minha formação em artes, né, visuais, e estou acompanhando, né, as duas correntes que estão aí nos últimos dias de regulamentação da profissão do arte-terapeuta e também do profissional de artes visuais, mas, ao mesmo tempo, as instituições não estão à procura do profissional regulamentado com título, né? Então, é aquela coisa assim, generalizante, né? Um pouco dessa ideia da interdisciplinaridade, áreas afins e tal, né? Então, ou a gente quer que seja essa a realidade do profissional de áreas afins e eu consigo atuar em várias áreas, ou a gente quer essa coisinha mais, deixar, não, é museólogo, para museu é museólogo e tal, né? E a instituição que tem acervo é museu, que faz exposição é museu, né? Ou ela pode se denominar com vários nomes, mas na prática ela é museu, porque como a Luane disse, né, tem acervo, faz exposição, faz pesquisa, é museu na prática, mas no nome não é, e aí por isso não se denomina museu e não contrata museólogo, né? Então são questões que acabam afetando a nossa profissão, né? Que queremos uma profissão registrada ou não, né? Então, de repente, a gente não quer mais, né? Que essa profissão seja registrada e que a gente tenha esses limites e que só nós possamos fazer, né? Então, tem até aquele conflito, ó, o conservador, o que faz, né? O conservador também está procurando a regulamentação da sua profissão. Qual é a tarefa do conservador, qual é a tarefa do museólogo? Se vamos pensar numa regulamentação, a gente está pensando em dividir essas tarefas e cada um fica no seu quadrado. Então, não sei. Deixo para vocês encerrarem a live aí com alguma reflexão sobre. A gente precisa encerrar mesmo, porque assim, agora dá vontade de falar, né? Porque foram tantas coisas colocadas em tão pouco tempo. Mas eu acho bom, a interdisciplinaridade ela é importante. E eu sempre acho que a nossa profissão, né, nós atuarmos enquanto museólogo é importante. E não só dentro de museus, né? Eu acho que é um trabalho conjunto, colaborativo, né? Sempre equipe, porque a gente não faz sozinho, seja no sistema, né, Carla? Seja no sistema COFEM-CORENS, ou seja numa instituição, né? A gente não deve pegar nenhum objeto sozinho, né? Então, eu acho que é um trabalho colaborativo, em equipe, junto com outros profissionais de outras áreas, né? Muito triste isso que a Janaína nos lembrou agora, né? Tanto da política nacional de cultura não ter e da própria educação, né? Sendo que a educação, eu acho que tem muitos museólogos, né? Que investiram, que trabalharam, né? Para esse documento. Enfim, a gente entender, né? Esses desafios e procurar, sei lá, ocupar os nossos espaços, né? Porque eu acho que tem bastante espaço para a gente, sabe? Eu não sei porque trabalho, né, como prestadora de serviço, então atuo em várias frentes, né? Faz tempo, inclusive, que eu estou fora de um museu, e eu acho isso, em termos até super interessante, né? Porque eu sou uma museóloga, mas eu não estou dentro do museu já faz bastante tempo, sabe? Trabalho muito com acervos privados, né? Então eu acho que é isso, tem várias possibilidades de atuar. E os processos museológicos, né, Carla, que você comentou, eu acho que é isso, o nosso campo de atuação, ele é bastante diverso, sabe? E não precisa, acho que a gente não deve nem quer que esses pontos de memória, ou pontos de cultura, ou né, essas outras, esses equipamentos ou instituições culturais se tornem um museu tradicional, né? Porque eu acho que é isso, não cabe na comunidade, não cabe no lugar, não precisa desse complexo, né, estrutural, que eu comentei agora mesmo, o quão é complexo um museu tradicional, né, manter todo o seu acervo. Mas eu acho que é isso, a gente tem várias frentes de atuação.
e a própria memória institucional, sabe? Que eu acho que a gente pode colaborar, porque isso muito se perde durante o caminho. Eu vejo várias instituições, vários locais que querem fazer uma exposição, sei lá, 10 anos, 15 anos, e cadê? Não tem memória, não sabe, né? Um lembra, tá na oralidade, né? Os documentos se perderam, os registros se perderam, e daí fica com cada servidor que atuou durante um determinado tempo. Então, eu acho que a gente pode atuar em várias frentes. Temos muito serviço, mas também a Janaína trouxe outro dado, né, que parece que estamos andando em mão dupla, né, as instituições, né, não querendo mais esses profissionais e a gente, ao mesmo tempo, querendo manter, né, as profissões regulamentadas. É uma reflexão grande. Eu não sei se eu tenho também muita clareza sobre isso, né, mas ainda defendo, acho que é importante. Posso mudar de ideia amanhã, às vezes eu fico em dúvida, mas continuo defendendo, né? Estamos defendendo, estamos fazendo trabalho voluntário no sistema, né? Então, eu acho que é isso. Eu acho que enquanto a gente acreditar, a gente vai estar fazendo, né, coisas em benefício à nossa profissão, né? E entender isso como um benefício à nossa profissão, né? Não é um benefício para mim, não é um benefício para o meu colega, é um benefício à nossa profissão, né? E pensando no patrimônio, porque a gente acredita em memória, a gente acredita, né, em patrimônio. Então, agradeço o convite, obrigada, foi uma reflexão ótima, apesar dos primeiros 20 minutos que eu tive bastante dificuldade em entrar, eu acho que era isso, tinha alguma coisa no meu Instagram que estava restrito, mas, enfim, acho que deu certo, foi uma boa conversa. Depois eu vou ler os comentários, né, que acabou a gente não leu, não respondeu todos, não sei também se teve perguntas, que eu no celular, gente, essas letrinhas são muito pequenas, já não. Mas agradeço muito, obrigada. Obrigada, Luane. Obrigada, Jana, por todo o suporte. Nossa, a Jana ajuda muito a gente. E não, e o engraçado assim, a Jana falou, bom, vou deixar duas reflexões, a gente finalizar. E assim, poxa, Jana, você E joga largou isso. uma bomba e saiu, né? Larga uma bomba e tchau. Mas a gente vai ter que marcar mais lives para discutir isso. Acho que até questões que vão surgindo aqui no chat, ou até mesmo das nossas conversas, questões que podem virar outros assuntos, né, de outras lives. Mas, assim, tentando uma síntese, né, tentando finalizar aí essa live, que é uma live também comemorativa, que é uma live que vai falar sobre essa questão da colaboração, né, de todo um sistema, COFEM, Corens. Eu penso muito no que a Valdisa já dizia, que o museólogo é um trabalhador social. Então, a pessoa museóloga é uma trabalhadora social. Então, a gente pode contribuir para mudar algumas coisas, né? Para mudar a relação do público no espaço museológico, para tentar ter um museu cada vez mais sustentável, e não em termos de modismo, mas sustentável verdadeiramente, em termos financeiros, em termos de reciclagem. Eu acho que a gente tem ainda essa missão, esse compromisso de entender aí todas as tipologias de museus, de conversar a respeito, de concordar, de discordar, né? Acho que também é espaço para isso, né? A gente, obviamente, tem muitos profissionais aí no Brasil afora, e nem sempre a gente vai concordar com tudo. Então, acho que é um espaço para a gente conversar, discutir, né, tanto aqui nessa live, quanto dentro do sistema, tanto dentro dos museus, mas principalmente a gente não perder, assim, do horizonte que nós somos pessoas trabalhadoras sociais, né? E que, portanto, é interdisciplinar e que, portanto, tem que ter, de fato, um diálogo e uma colaboração mais horizontal.
Então, bom, dia 18 de dezembro de 2025, a gente está encerrando aqui essa live. Que bom que deu certo. Muito obrigada, Luane e Janaína. E vamos comemorar, né? Porque hoje, de fato, eu comentei, né? São tantos dias de luta, mas pelo menos um dia de comemoração. Espero que sejam mais. Então, um beijo grande. A gente vai se falando por aí. Muito obrigada pelo aceite, Luane. E obrigada por todo mundo também que esteve aqui conosco ao vivo, mandou mensagem no chat e teve paciência aí para a gente conseguir se conectar. A gente ainda vai aprimorando, né? Então, um beijo. Obrigada, gente. Boa noite. Obrigada, Luane. Eu que agradeço, gente. Boa noite.